Muito bom dia a todos e a todas. Peço desculpa do meu atraso, mas tive a receber a senhora vereadora Mariana Ribeiro Ferreira, que, tanto no fim do prazo que tinha de suspensão de mandato, por via das funções que foi exercer, tinha que, até ao final de um ano, apresentar a sua renúncia ou, eventualmente, assumir. Não é? Razão pela qual cheguei atrasado e já pedi ao Dr. António Mota se fica na próxima. Muito bem. Mas fica já dado conhecimento que apresentou o pedido de renúncia e virá na próxima reunião de Câmara os procedimentos legais que estas questões importam. Muito bem. Sendo assim, eu abria o período antes da ordem do dia. O Sr. Vereador Pedro Lopes Mendonça está em período de férias, portanto, a dar só essa justificação. Mas abria o período antes da ordem do dia. Faça favor, Sra. Vereadora. Estou para aqui com um problema qualquer de botões. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, caros colegas. Bom dia à assistência. Aqui no período antes da ordem do dia são fundamentalmente dois assuntos. O primeiro é perguntar se é verdade que é hoje a inauguração da escola Professora Margarida Rodrigues e a ser que gostaríamos que a divulgação tivesse sido feita. Caso não seja de facto verdade, nós tivemos indicação que era hoje e que realmente notámos que havia a falta de divulgação que há geralmente nestas ocasiões. O segundo assunto é a Conferência das Autarquias Inteligentes, que foi promovida aqui pela Câmara Municipal no dia 20 de setembro, sobre o qual gostaria de dar à doutora Paula Cunha os parabéns pela organização do evento que correu da melhor forma. Mas quanto ao conteúdo, apraz-nos aqui fazer algumas considerações, que a bem da síntese e da sistematização passarei a ler. Foi manifesta a preocupação do Sr. Presidente em afastar o aspecto emocional da decisão política. Afirmou que se deverá assentar mais na técnica e nos dados objetivos do que nos aspectos afetivos. É o argumento ou a linha ideológica que defende a cientificação da decisão política e corresponde à perspectiva da recolha do maior número de dados objetivos disponíveis para a implementação de medidas que melhor sirvam esses mesmos critérios ou indicadores de análise. Quem prossegue por esta via acredita, de facto, que o sofrimento é mensurável, que a dor é mensurável, que a alegria ou a fome são mensuráveis. Curiosamente, um dos aspectos focados na conferência foi a necessidade de maior cooperação e participação de todos os agentes na decisão política. Aludiu-se até ao bom exemplo de gestão da Auto-Europa. Contudo, o reafirmar da necessidade do espírito de cooperação remete, insidiosamente, para o cooperativismo do século XIX, termo que, atualmente e com o contexto neoliberal, é desvirtuado, exigindo-se cooperação quando nem todos os parceiros são iguais ou participam no processo de tomada de decisão. Para nós, é evidente que esta forma de gestão cooperativa é fundamental num quadro de verdadeira democracia, que por si só e por definição é participada a todos os níveis e cujas mais-valias geradas são por todos distribuídas. Contudo, mesmo neste quadro supostamente progressivo do New Public Management, não houve, na conferência, enfoque dado àquilo que é a última tendência de gestão pública, que é a decisão política baseada na evidência. Acompanhando o rumo do Sr. Presidente, o mesmo do Primeiro-Ministro, no qual tudo é redutível a números e indicadores para a dita melhor gestão racional das políticas públicas, na incessante procura da chamada cientificação da tomada de decisão, falta, de facto, a evidência. A evidência consiste na avaliação do resultado das políticas implementadas, e essa avaliação não poderá deixar de ser o impacto social que têm. Nesta altura de austeridade e de sacrifícios económicos, não nos podemos deixar de comparar à Grécia, à Irlanda e à Espanha. Recessão económica, imigração crescente, desemprego galopante e maior desproteção social. A evidência mostra, sim, a evidência que estas políticas em nada contribuem para uma sociedade mais igual, mais justa, mais livre ou mais fraterna. No caso de Cascais, o hipermediatismo dos cruzeiros, o hipermediatismo das ditas parcerias público-públicas, a ideia do Cascais sempre em festa, a necessidade de subordinar direções associativas à confiança do Sr. Presidente da Câmara e a necessidade de outsourcing do PDM são exemplos contrários ao espírito das autarquias inteligentes.
Não é a prática de um Cascais elevado às pessoas. Não é a prática do envolvimento comunitário na tomada de decisão. É necessário outro caminho. O Sr. Presidente tem vindo a defender a necessidade de maior descentralização e desconcentração de competências. Estamos de acordo, na medida em que o poder local deverá, efetivamente, ser uma forma de exercício democrático mais próximo dos cidadãos. Contudo, à semelhança da posição da Associação Nacional de Municípios, não podemos estar de acordo que este processo seja feito à custa de maior carga fiscal. Neste caso, a descentralização e desconcentração apenas serviriam como pretexto para mais subjugação económica dos cidadãos. Mais ainda, a afirmação de que a falta de informação sobre a cobrança de impostos municipais favorece a evasão fiscal, dito pelo Sr. Presidente, apresenta uma dupla perigosidade. Primeiro, desconfiança quanto à administração central e ao próprio papel do Estado que respeita ao sigilo fiscal. Segundo, para que ações quererá o Executivo essa informação sobre os cidadãos. Concretamente aqui em Cascais. Em 2011, foi criado um Fundo de Solidariedade para com os trabalhadores no valor de 2.800.000, destinados a apoios sociais. Sabemos que foi efetuada a parceria com a Santa Casa da Misericórdia, que outros protocolos ou parcerias foram implementados ou estão a ser estudados e se sempre foram adquiridos títulos do Tesouro, como consta da proposta aprovada. Também em 2011 foi aprovado o Plano de Emergência Social, com um montante de 1,5 milhão de euros. Posteriormente, foi divulgado na comunicação social o aumento para 3 milhões e agora sabemos que é novamente de 1,5 milhão. Quais são os critérios da sua aplicação? Qual a verba ainda disponível e quais as evidências do sucesso da medida? A nossa preocupação é grande, visto que não compreendemos como é possível que a execução orçamental da ação social em 31 de julho de 2012 seja apenas de 26,47%, um dos valores mais baixos, atendendo às unidades orgânicas existentes. Obrigada. Muito bem, mais alguma inscrição? Sr. Vice-Presidente. Fazia questão, na intenção de intervir neste ponto prévio, ponto antes da ordem do dia, mas perante esta alocução, permita-me fazer 2 ou 3 comentários. Primeiro, dizer-lhe o seguinte: utilizou a palavra insidioso nesse seu discurso hermético, fechado, distante das populações, como se percebeu, e devo-lhe dizer que insidioso é traiçoeiro, que arma ciladas, e, portanto, não é essa a nossa forma de fazer política. Já percebi que é a sua, já no passado tinha demonstrado nestas reuniões de Câmara, e agora, de regresso a este colégio e a esta Câmara, volta com o seu estilo, esse sim insidioso. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte: esse discurso, de facto, é distante das populações. Esse sim é distante das populações. É de alguém que está afastada, que não sabe o que é que as populações querem, alguém que está no mundo académico, no mundo etéreo, algo que distancia, de facto, daqueles que são os problemas reais das populações. E isso, a relação que este Executivo e que o Sr. Presidente de Câmara mantém de proximidade é exatamente o oposto do que a Sra. Vereadora vem aqui propor a esta Câmara. E deixe-me de dar também os parabéns pela organização do colóquio Autarquias Inteligentes a toda a equipa. Esta Câmara é formada por equipas, não por pessoas. É um conjunto, é a rede de massa humana de qualidade, de funcionários de qualidade, funcionários públicos de qualidade que esta Câmara tem, que podem obter os resultados que vemos nestes encontros e noutros que esta autarquia tem vindo a desenvolver. É neste trabalho conjunto, sinérgico, com todas as forças vivas do Conselho, mas também com os funcionários da Câmara, que esta autarquia gosta de funcionar e que este Executivo gosta de funcionar. Mais alguma inscrição? Não havendo, eu pedi à Sra. Vereadora Ana Clara Justino para esclarecer a questão da escola que foi colocada e eu depois farei uma intervenção final. Senhora Vereadora, pode até ser hoje que se inaugura ou não, mas de facto eu não tenho a menor indicação. Mandei um SMS ao Sr. Presidente de Junta, porque pode ser uma questão da Junta ter articulado isso, mas de facto a mim não me chegou nada. Peço imensa desculpa, mas não posso informar melhor. Muito obrigado. E eu também só fazer a declaração, já que houve ataques de ordem pessoal e até da honra, eu ia-lhe pedir que entregasse esse texto para poder depois fazer essa formulação da defesa da honra, mas fundamentado naquilo que acabou de ler. Não lhe vou pedir que repita, porque também já percebemos que isso são escritos por alguém que a senhora aqui traz para ler, não é? Até porque não tem a capacidade, já demonstrou noutras circunstâncias, não ter a capacidade para fazer política e, portanto, traz recados
atrás de alguém que faz esses textos, até porque ele é tão hermético, de facto, que fica difícil de fazer. Agora, o que eu aconselharia era que a senhora vereadora, mesmo não tendo essa capacidade para os fazer e recebendo esses textos de alguém, que checasse, até porque o Partido Socialista tem condições para o fazer, de que checasse algumas informações que aí estão, porque estão completamente erradas e, portanto, também já não basta as vergonhas que estão a passar em termos públicos com a vossa capacidade, de facto, de não encontrar soluções alternativas a esta maioria, mas, enfim, admito que isso vos cria alguns incómodos, mas convém pelo menos não dizerem asneiras e situações que não são factuais e, portanto, e até algumas que se podem virar ao contrário, porque, por exemplo, há pouco quando me acusa de controlar o associativismo, foi pelo menos isso que eu percebi das suas palavras, coisa que obviamente esta maioria não faz, mas posso-lhe mostrar muitas das situações que no passado o Partido Socialista controlou aqui, demitindo comissões de moradores, demitindo todo um conjunto de direções de associações, e isso foi, pelo menos de alguém que eu tenho visto, é deputado municipal, era na altura vice-presidente desta Câmara, e assim fez isso a miúdos vezes. Portanto, convém estarem, pelo menos, quando quiserem fazer oposição, fazê-la de forma séria. E depois fazerem de forma fundamentada e não com situações que depois se podem virar contra vós. Mas, como eu lhe digo, também não a vou tornar assim líder da oposição, porque assim não o é. E, tanto nesse sentido, a única coisa que eu lhe pedi era que entregasse o texto que acabou de ler para eu ver as situações em que estão aí, de facto, ofensas à minha honra e, nesse sentido, depois eu poder agir em conformidade com as mesmas. Muito obrigado. Faça o favor. Bom, Sr. Presidente, com o que disse, quem é obrigada a utilizar a defesa da honra sou eu, porque acho espantoso as afirmações que faz quanto à minha capacidade ou incapacidade de escrever textos. Posso-lhe garantir que fui eu que o escrevi. Portanto, sou eu, na íntegra, a responsável pela feitura deste texto. Quanto a ser hermético ou não, enfim, quer dizer, depende dos ouvidos que ouvem, não é? Mas o deslumbre pela academia que neste momento se sente nesta Câmara, acreditei e acredito, quer dizer, que seja perfeitamente compreensível para vós e para quem ouve. Em relação às falsidades que o Sr. Presidente diz que existirem, nomeadamente quanto ao controle, e foi o exemplo que deu das direções associativas, o Sr. Presidente poderá, e tenho todo o gosto em dar-lhe o texto, responder, como é óbvio, mas como é claro, isto não se diz de forma impune e há provas de que assim aconteceu. Portanto... Pois é, Sra. Vereadora, por isso mesmo é que eu fiz esta provocação que lhe fiz, que é para a senhora assumir por inteira a responsabilidade do texto, não é? Porque essas provas não existem e, portanto, a senhora vai ter que passar aqui, peço-lhe desculpa daquilo que lhe vou dizer, vai ter que passar aqui algumas vergonhas, que é para, de facto, agora perceber-se bem as razões que levaram a Sra. Vereadora Leonor Coutinho quando abandonou e as críticas que fez ao Partido Socialista e às pessoas que estavam no Partido Socialista, de que a senhora é uma representante. Mas muito bem, sendo assim, faça o favor de entregar o texto, de modo a que eu possa analisá-lo e então fazer essa minha defesa da honra e a senhora, depois de ter, enfim, a capacidade que não vai ter de poder fundamentar aquilo tudo que lhe disseram a si para a senhora escrever aí. Mas como assumiu a responsabilidade, eu estou à vontade para isso. Agora, o que eu acho espantoso é criticarem, numa altura em que está a movimentar tudo, mas eu não vou entrar por aí porque isso é de profundo desconhecimento e ainda o respeito que merece um vereador, neste caso uma vereadora da oposição, não me leva a que, de facto, tenha que pôr aqui à evidência à sociedade o grau de ignorância que apresenta ao escrever coisas dessa natureza. Dito isto, entrávamos na ordem de trabalhos. Onde é que eu tenho aqui a ordem de trabalhos? Que temos 4 pontos prévios. Houve alguns, e peço desde já desculpa aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que pediram outros pontos prévios, mas que eu considerei que não tinham urgência de serem considerados nesta sessão de Câmara, portanto só deixei agendar os pontos prévios que de facto me pareciam absolutamente urgentes e nesse sentido eu colocava à discussão a aceitação destes 4 pontos prévios, que têm a ver com a reorganização administrativa territorial autárquica, para ser enviado também para a Assembleia Municipal,
a proposta para a manutenção do pagamento de despesas de representação aos dirigentes municipais, o recrutamento de 5 assistentes operacionais para o Departamento de Educação e assim como o acatamento das recomendações formuladas no ponto 6 do relatório de verificação interna de contas número 6/2011. Alguma obstaculização a que algum destes pontos seja agendado como ponto prévio? Não havendo, dou como integrados na agenda desta reunião de Câmara. Sendo assim, eu começava a colocar à discussão o ponto 1, que é a reorganização administrativa territorial autárquica. Estão abertas as inscrições. Alguém pretende falar? Faça favor, Sra. Vereadora. É um pedido de esclarecimento. Nesta proposta, segundo enfim, se lê, a Câmara, o Sr. Presidente propõe que a Câmara delibere que apenas e só possível a pronúncia pela manutenção das 6 freguesias existentes. Portanto, revogando, é a questão, revogando a proposta de Câmara anterior, que foi, ou não revogando? Como é que é? Já não precisa de revogar, porque a Câmara sempre teve a posição das... Agora, a fundamentar é, se quiser, de forma mais consistente, até por via das várias diligências que fizemos, nomeadamente assembleias de freguesia, não só cidadãos, enquanto individualmente se quiseram pronunciar sobre essa matéria, fizeram chegar sugestões da fundamentação e, portanto, o que torna claro era aquilo que já estava claro na primeira proposta que foi aqui votada, que é da não aplicabilidade desta lei ao Concelho de Cascais e, portanto, nos termos em que está aí referido, na própria proposta, e, portanto, para que não houvesse dúvidas. E também confesso, para que não houvesse alguma demagogia do ponto de vista político-partidário, então optou-se por reforçar essas mesmas razões que nos levam a apontar da não aplicabilidade da lei a Cascais e ouvir, lá está, ouvir as pessoas, porque tivemos a oportunidade de o fazer ao longo de várias sessões e, neste caso em concreto, de assumirmos todas as responsabilidades daquilo que todos dizíamos que estávamos a defender. E, portanto, sendo assim, então não há razão nenhuma para não votarmos todos a favor e termos uma posição unânime e forte por parte do Concelho de Cascais. E, nesse sentido, é essa que é a proposta em complemento à proposta anterior. Sr. Presidente, é evidente que o Partido Socialista regozija-se de ter ouvido a população, independentemente de tudo o resto. Agora, neste caso ouviu. Neste caso ouviu, embora tenha condicionado a discussão, porque também, paradoxalmente, ouvindo as populações, há 5 freguesias, 5 juntas de freguesia que se pronunciam a favor da tática ou da estratégia anteriormente apresentada, não é? De maneira que outra pergunta é se vai haver novamente discussão ou não nas Assembleias de Freguesia, sendo que, neste caso, e com esta proposta de defesa clara das 6 freguesias, é evidente que o Partido Socialista está de acordo com a defesa das 6. Essa foi uma das considerações que tinham sido feitas, que era defenda-se claramente e firmemente a manutenção das 6 e a não aplicabilidade da lei aqui. Portanto, entendemos que é de facto uma vitória da população do Concelho de Cascais, independentemente agora das divergências político-partidárias. Sr. Vereador, o que eu nunca ainda percebi até hoje é qual é que era a proposta do Partido Socialista. Não fez defesa rigorosamente de nenhuma posição sobre rigorosamente nada, ou seja, não fez o trabalho de casa. Preferiu, aliás, até num e-mail que a Sra. Vereadora teve a oportunidade de fazer e que, a meu ver, até funcionou pouco, de pedir aos camaradas que se mobilizassem para as sessões. Não só a mobilização foi muito baixa, como ainda para mais a qualidade das intervenções foi horrível. Quer dizer, se é de facto assim, mas enfim, quando os nossos adversários estão distraídos, não nos cabe a nós chamar-lhes a atenção e, portanto, não lhes vou chamar a atenção. Mas o que é certo é que não apareceu, mesmo dessa fortíssima mobilização que a Sra. Vereadora pediu para as Assembleias de Freguesia, nomeadamente para a da Parede, não surgiu rigorosamente nenhuma proposta do Partido Socialista. Não surgiu nada que fundamentasse aquilo que o Partido Socialista diz que defende.
Inclusivamente, a única proposta que eu vi do Partido Socialista foi que se fosse pedir a outros concelhos que reduzissem freguesias a contar com a redução, da não redução do Concelho de Cascais, que é uma coisa, enfim, estranha. Mas como também já vi o Presidente da Conselhia do Eiras estar envolvido nas questões da escolha do vosso candidato a Cascais, portanto acho que deve ser uma norma de funcionamento do Partido Socialista, que é, enfim, os concelhos são de vasos comunicantes. Mas convinha dizer qual era o concelho em que camaradas vossos aceitavam que pudessem reduzir lá freguesias para compensar a não redução em Cascais. De forma que, enfim, cada um agora assume as suas responsabilidades, vota de acordo com a sua consciência, enfim, e é por isso é que estamos aqui a fazer política, é cada um assumir em cada momento as responsabilidades que tem e para as quais foi eleito. Faça favor, Sra. Vereadora. Sr. Presidente, quer dizer, eu não percebo a agressividade que está latente e que demonstra, porque está, enfim, quer dizer, se me permite, obcecado com os processos internos do Partido Socialista. Está obcecado. Quer dizer, e eu sei que nas reuniões públicas aludiu a que sabia sobre e-mails que o Partido Socialista mandava, mas com certeza, mas faz parte da informação e da política de informação do PS. Agora, não lhe dirá propriamente respeito. Quer dizer, quanto à estratégia dos vasos comunicantes ou das pronúncias internas e da discussão interna que o Partido Socialista tem, quer dizer, isso decorre do mundo kafkiano. Não é palavra difícil, penso que toda a gente sabe o que é o Facebook e de tudo o que se passa em termos do Facebook. Portanto, quer dizer, se o Presidente do Eiras manifestou ou não, o Sr. Presidente não interessa para esta Câmara de todo. Não interessa. São questões partidárias, individuais, ou porque ao PS dizem respeito, como ao PSD vos dirá respeito. Muito bem, vamos votar sem antes lhe dizer que obviamente podem mandar os e-mails que quiserem, mas agora recomendava que o fizesse com respeito, nomeadamente à figura do Presidente da Câmara, e não nos termos em que produziu os mesmos textos. Eu, pelo menos, não o farei nunca em relação à senhora, ou a qualquer camarada seu, nos termos em que a senhora o fez em relação a mim. Eu ia só informar a Câmara que, na deliberação que vamos votar, no ponto 2, onde se lê artigo 11º, deve-se ler artigo 12º, é uma falha que assumo, e portanto vai ser votada com o artigo 12º, que é aquele que de facto comporta esta mesma decisão. Sendo assim, não havendo mais inscrições, iríamos então votar em separado cada um dos pontos. Estamos a votar o ponto 1, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 2, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. O ponto 3, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção. O ponto 4, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Só para esclarecer, o Sr. Vereador absteve-se no ponto 3, não é? Portanto, é aquele que permite a abertura das escolas. É só para precisarmos, enfim, podia ter havido algum equívoco. Ora bem, dá-se como apresentados os balancetes, dá-se também como apresentados os despachos e as notas de serviço e passamos então agora à ordem do dia, com 2 pontos na área da presidência, que é o evento que fomos convidados, e é preciso esta Câmara aceitar que a peça se desloca até à Austrália, no decorrer de ter sido considerada para uma exposição, estava a ver se me lembrava da exposição em Cascais, isto é um lapso, do Arte Mar, e portanto foi convidado para um grande evento, o maior evento internacional nestas áreas, e por isso temos que votar aqui, porque ela já faz parte, de acordo com o regulamento do Arte Mar, faz parte do património da Câmara, temos de autorizar ela a poder sair. E também a ratificação do meu despacho sobre a Associação Portuguesa de Colecionadores de Armas. Estão os 2 pontos à discussão. Faça favor, Sra. Vereadora. Sr. Presidente, em relação ao ponto 3, quanto ao evento e ao empréstimo da escultura, é evidente que é uma honra que os artistas vencedores da edição do Arte Mar tenham sido convidados a transportar a obra para a Austrália.
Também me parece que é em tudo desejável que seja concedida a possibilidade do empréstimo, portanto, que a Câmara empreste a escultura. Há aqui uma questão que eu não vejo respondida e não sei se está ou não prevista, que é como é que vai ser feito o transporte, quem paga o transporte, no fundo, quem garante a proteção da integridade do património, porque é uma escultura que é, neste momento, do município, há questões de seguro envolvidas e o transporte destes objetos geralmente é caro e envolve um conjunto de circunstâncias onerosas. Muito bem. Não, o que eu posso adiantar é que tudo isso está garantido e não é por ónus da Câmara Municipal de Cascais, nem, neste caso, dos nossos co-organizadores da própria exposição, que é a Fundação Dom Luís, e neste caso é Cascais Ambiente, porque vem no seguimento da Cascais Atlântico. Portanto, nomeadamente sobre a questão do transporte, a ideia que eu tenho, a informação que eu tenho é que é a própria organização que suporta a organização da exposição lá, na Austrália, que com o convite suporta esses encargos. E, portanto, mas de qualquer das formas estão garantidos a salvaguarda dos interesses da Câmara Municipal de Cascais sobre a obra e não temos que desembolsar nenhuma verba para que ela possa expor-se à Austrália. Muito bem, dito isto, votamos então os dois. Faça favor. Então faça. Em relação ao ponto 4, tinha sido aprovado na reunião anterior o protocolo com a Associação. De facto, a reação do Sr. Presidente perante as notícias que saíram na comunicação social foi célere e, em nosso entender, adequada, é evidente. E deu a devida publicitação, quer com a colocação do despacho no mundo do Facebook. E é kafkiano, mas é Facebook. É kafkiano. Também neste caso? Claro, sempre. Você estava a elogiar. Não, e estou a elogiar. A reação do Sr. Presidente, de facto, foi atempada, foi célere e a pergunta que pomos é se todos os mecanismos de controle na Câmara estão, de facto, em funcionamento. Neste caso, ou acreditar-se-á que terá sido um infortúnio, mas se há garantias que outros processos semelhantes não poderão estar a acontecer. Muito bem. Em primeiro lugar, a proposta que nós trouxemos aqui na última reunião de Câmara não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que foi agora objeto, não vou dizer do meu despacho, porque obviamente suspendi a nossa deliberação de Câmara, é isso que aqui está, mas não tem a base, não tem nada a ver com aquilo que estava a ser aqui e que foi aqui aprovado. Portanto, não vale a pena tentar encolar, porque como o Facebook é tão kafkiano, nós todos o lemos e, portanto, também percebi que essa era uma linha de orientação de outros camaradas seus com responsabilidades locais que queriam, de facto, incidir sobre essa matéria. A segunda questão, se me pergunta se os mecanismos de controle estão todos eles assegurados, é óbvio que estão, mas eu não gostaria de me pronunciar mais sobre esta matéria, porque se eu peço para que seja feito um inquérito, até pode não ter havido nenhum mecanismo de falta de controle sobre este processo. Portanto, a senhora aí já está a tomar julgamentos a priori de uma coisa que ainda está a ser averiguada, tem até ao final do mês para ser averiguada, haverá as conclusões. Eu dessas conclusões, de forma kafkiana, também irei dar divulgação atempada e em todo o lado que eu poderei dar sobre essa mesma informação. E pronto, e nessa altura então nós estaremos em condições de nos podermos pronunciar sobre o que de facto aconteceu. A minha preocupação foi salvaguardar aquilo que são os interesses da Câmara Municipal de Cascais, independentemente da conclusão que se vier a apurar. E uma das matérias que me parecia importantes era se estavam em dúvida, ou se há uma questão sobre uma verba de 30 mil euros, pelo menos neste momento o próprio património da Câmara está salvaguardado, porque isso é o que nós temos em depósito nas nossas instalações. E, portanto, que pertence à Associação, por via do tal atribuição de subsídio que foi feito. Mas eu não gostaria de me pronunciar rigorosamente nada sobre esta matéria, porque senão então não fazemos o pedido que fiz, ou não faria o pedido que fiz de apuramento de inquérito. Penso que, enfim, ainda para mais, da forma perfeitamente confiável por todos nós, na pessoa do Dr. António Mota, com os seus vereadores depois a assessorar naquilo que tem de matéria técnica sobre essa área,
E vamos aguardar, portanto, o Dr. António Mota, a não ser que o Dr. António Mota nos diga que não consegue cumprir a data do final do mês, que não será manifestamente o caso, e que vai conseguir, e, portanto, nessa altura nós temos todo o processo perfeitamente evidenciado. Muito bem, podemos então votar, vou votar em separado, o ponto 3, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, e agora o ponto 4, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Passamos agora ao ponto de direção municipal das áreas de suporte, o ponto 5 e 6, que eu coloco em discussão. Não havendo intervenções, faça favor, Sra. Vereadora. Sr. Presidente, qual é que é a vantagem de isentar a transmissão do Centro de Congressos do Estoril, a venda do Centro de Congressos do Estoril para a empresa municipal? É uma pergunta, depois, dependendo da resposta. Bom, então, como não, parece que não há intenção de responder, porque de facto nós gostaríamos, embora o Sr. Presidente acha que nós estamos aqui numa posição belicosa e perfeitamente autista, e não estamos, portanto, então... Sra. Vereadora, vamos lá ver se nos entendemos, porque ainda para mais utilizou ainda há um bocado as palavras de insidioso, quer dizer, e depois não pode praticar aquilo que acusa aos outros, quer dizer, vamos lá ver. Quando a senhora não pode estar a fazer perguntas, ainda para mais numa pergunta que não tem sequer a ver com o ponto que estamos a discutir, aquilo que a senhora perguntou não tem nada a ver com o ponto que estamos a discutir. Ponto 2. Se a senhora vereadora for ler as atas anteriores, tem a resposta a essas perguntas todas. Agora, eu não tenho nenhuma responsabilidade que a senhora venha agora substituir outra sua camarada que foi eleita nas listas do Partido Socialista e não faça o trabalho de casa e depois chegue aqui e faça perguntas dessa natureza. Portanto, essa resposta já foi dada em tempos. Aquilo que estamos a discutir é apenas e só. Está decidido que o Centro de Congressos vai passar para a Cascais Dinâmica. Já foi decidido. O que está aqui a ser votado é isentar ou não a Cascais Dinâmico de ter que pagar o IMT à Câmara, às finanças, que por sua vez é para a Câmara. Porquê? Porque se a Cascais Dinâmica tiver que pagar esse IMT, as finanças, dentro da lei geral, retêm 3%. E, portanto, escusamos estar a pagar 3%. É isso que está aqui em discussão. Faça favor. Bom, então, provavelmente a vantagem da isenção e com o ralhete que o Sr. Presidente gosta de dar, explicou. Portanto, no fundo, trata-se de não pagar 3% às finanças, sendo que isso, enfim, quer dizer, não é curial do ponto de vista do relacionamento da administração local com a administração central. Porque é que não se há de pagar os 3%? Sobretudo numa altura, o Sr. Vereador Miguel Pinto Luz agarra a cabeça, mas sobretudo numa altura em que o pacote fiscal que foi aprovado para 2012 se aprovou que na taxa de utilização do subsolo acabou-se com essa taxa, não é? Por se declarar que eram valores incobráveis. E nada foi feito por esta Câmara para colocar as empresas em tribunal para recuperar os valores. Não, é uma questão de princípio, é uma questão de gestão pública. Não. Portanto, isentou-se, acabou-se com a taxa de utilização do subsolo por se declarar que eram montantes incobráveis. Simultaneamente, na última reunião, aprova-se uma medida para aumentar a eficácia da cobrança fiscal dos impostos municipais sobre os cidadãos e agora propõe-se a isenção do IMT numa transmissão que é feita do Centro de Congressos, portanto, património que é municipal, para uma empresa municipal. De maneira que nós votaremos contra. Podem votar contra. Agora, não podem misturar alhos com bugalhos e falar de coisas que não têm o mais simpático que eu vou conseguir ser, para dizer-lhe o seguinte. Primeiro, não foi isso que a senhora perguntou há pouco, queria saber mesmo qual é que era a passagem, mas enfim, eu vou deixar passar isso, porque fica com quem o diz. A questão é esta: a senhora vereadora defende que a Câmara deve pagar ao Governo Central 3% sobre esta transmissão do imóvel. É só isso que a senhora está a dizer quando vai votar contra. Portanto, ou seja, considera que na transmissão de um património municipal para uma empresa municipal, 100% detida pelo município,
O Governo Central, o Ministério das Finanças, deve ainda assim ficar com 3%. O que, se for analisar o valor da transferência do património, ainda assim verificará que 3% sobre, o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, não estou aqui a ver a proposta, sobre 28 milhões de euros. Portanto, é uma verba que não faz falta ao município de Cascais. Portanto, esta é a defesa que a Sra. Vereadora, e já não vou dizer o Partido Socialista, porque já claramente vi que está completamente isolada, mas esta é a defesa que a Sra. Vereadora diz. Olha, cerca de 600 mil euros não nos fazem falta rigorosamente nenhuma, portanto, pague-se lá isso ao Governo Central e, portanto, para nós coisas. E depois vai mostrar uma coisa, e eu vou-lhe novamente recomendar, quando se pronuncie sobre as mesmas, no mínimo tenha uma fundamentação técnica, porque quando falou de nós termos anulado em Cascais a taxa de direitos de passagem das empresas de telecomunicações, e agora vou ter que fazer pedagogia, por muito que a senhora lhe custe, mas é que põe-se nessa posição de ter que ter esta explicação. Primeiro, é uma taxa que os municípios podem ou não podem cobrar. Está na lei. Segundo, essa taxa era cobrada, Sra. Vereadora. Essa taxa era cobrada pelas empresas de telecomunicações que nos colocavam esse débito na nossa conta das telecomunicações. O que não havia, eu disse-o aqui em sessão de Câmara, o que não havia foi uma regulamentação por parte de sucessivos governos e por parte de sucessivas Assembleias da República no valor que deve ser transferido dessas empresas para as câmaras municipais. E, portanto, o que é que essas empresas estão-se a financiar com o dinheiro que cobram aos seus clientes e que não transferem para as câmaras municipais, não é de Cascais, é de todo o país, que não transferem para as câmaras municipais porque a Assembleia da República, porque as maiorias que têm governado o país ao longo destes tempos, não legislaram nesse sentido. E, portanto, se estão a ser debitadas às pessoas verbas para ficar na mão das empresas de telecomunicações, então preferimos que fiquem na mão das pessoas e, portanto, anulamos. Mais do que isso, também informámos que nós fomos a Câmara, que maior ação teve junto dessas empresas e portanto, esta informação que eu lhe estou-lhe a dar é fácil da Sra. Vereadora também, junto de outros camaradas seus que são presidentes de Câmara, não numas câmaras aqui bem próximo, perceber que essas mesmas câmaras tomaram a atitude que a Câmara Municipal de Cascais tomou e foi inovadora. Portanto, nós tivemos processos contra estas empresas. Nós temos processos contra as empresas e as empresas contra nós, que depois, obviamente, levou a que nós tivéssemos recebido, ainda assim, uma verba substantiva do valor que estava a ser debitado, do que estava para trás. E, portanto, preferimos, num pacote financeiro que o Partido Socialista, na Assembleia Municipal, não na Câmara, mas na Assembleia Municipal, a meu ver, irresponsavelmente se demarcou, nós conseguimos reduzir a carga dos municípios de Cascais em termos fiscais e de taxas, enfim, e de situações idênticas, ou seja, de facilitar o orçamento familiar. Portanto, agora, isto foi tudo o que já passou, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Portanto, a senhora não mistura agora, porque senão amanhã começa-me a falar no IRS e no IMI quando estamos a falar na tabela de taxas da Câmara. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, convém aprofundar cada uma destas matérias. Mas, dito isto, vamos então passar à votação, em que então voto separadamente o ponto 5. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com um voto contra do Partido Socialista. E o ponto 6, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 7, Administração Financeira. Sr. Vereador, faça favor. Eu tinha posto os dois a discussão, por isso é que... Permite-me, Sr. Presidente. Mas sendo assim, então eu abro, portanto, ou seja, votamos... É sempre gostava de... independentemente da votação? Sim, sim. Então faça favor, Sr. Vereador. É só porque me parece de inteira justiça que se faça uma menção aqui ao esforço que tem sido feito pela direção do CCD e com a aprovação desta proposta, não só pelas reuniões que tiveram com o Executivo, onde explicaram precisamente a estratégia que têm, estão a seguir, qual gostaria também aqui de expressar a minha concordância e dizer que esta proposta é também um ato de coragem, aqui nos tempos difíceis que estamos a percorrer, mas que, de facto, em relação ao próprio CCD, é de salutar que a direção tenha tido a coragem de avançar com estas medidas, que não são fáceis, mas que, sem dúvida alguma, se justificam para a própria manutenção da instituição e para um cabal desenvolvimento das suas atividades.
Muito obrigado. Então, tendo votado, passamos então ao ponto 7, fundos de maneio, atribuição, reforço dos fundos de maneio da Câmara Municipal. Está em discussão, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção. Passamos agora ao ponto 8, controle financeiro e projetos com participados, que coloco também à discussão e passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 9, gestão patrimonial, que são cedências de equipamento informático, neste caso à freguesia de Parede. Não vejo intervenções, passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 10, coletividades, que também coloco a discussão. Não havendo intervenções, passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto de assuntos jurídicos, que coloca a discussão o ponto 11. Não havendo intervenções, passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção do Partido Socialista. Passamos agora ao ponto 12, obras municipais, que coloco a discussão. Não havendo intervenções, passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção. O ponto 13, juventude e conhecimento, a mesma situação, coloco a discussão. Não havendo intervenções, passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção do Partido Socialista. Ambiente, abertura do concurso público para a limpeza das matas urbanas no Concelho de Cascais, também está em discussão. Passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção do Partido Socialista. Passamos agora à cultura, 2 pontos, 2 doações, que também coloco as duas em discussão. Não havendo intervenções, passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora à educação, com 3 pontos, que coloco também os 3 a discussão. Não havendo intervenções, penso que posso votar os 3 em conjunto, não vejo manifestações em contrário. Estamos a votar os 3 pontos em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 3 abstenções. Com 3 abstenções, uma em cada ponto. Não é? Portanto, estávamos a votar 3. Ou seja, estão votados os 3 pontos por maioria com uma abstenção do Partido Socialista. Passamos ao desporto, com 6 pontos, que coloco também os 6 a discussão. Não havendo intervenções, penso que posso votar os 6 em conjunto. Estão os 6 em votação em conjunto do desporto. Quem vota? Sr. Vereador... Sr. Presidente, é só porque não participarei no ponto 23, por pertencer aos órgãos sociais. Muito bem. Então, não vamos votar em conjunto. Não participando na discussão e votação do ponto 23, vamos votar o ponto 23 sem a participação do Sr. Vereador Alexandre Faria, pelas razões que evocou. Está em votação o 23. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora, já com a participação do Sr. Vereador Alexandre Faria, os pontos 20, 21, 22, 24 e 25. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao desenvolvimento socio-territorial, do ponto 26 ao ponto 37, inclusíveis, que coloco em discussão. Não havendo pedidos de intervenção, penso que posso votar em conjunto. Votarei em conjunto, então, votaremos em conjunto o ponto 26 ao 37, inclusíveis. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora às relações internacionais, com 5 pontos, que também os coloco, os 5, em discussão, e depois haverá aqui... Sra. Vereadora, faça favor. Sr. Presidente, a nossa dúvida é em relação ao ponto 39, atribuição de apoio à UCLA para a deslocação de um escritor de Cascais à cidade natal no Brasil, que da leitura da proposta está que ou é designado o escritor pela UCLA ou é pelo município de Cascais. A pergunta é se já temos escritor, quem é? Sr. Vereador Alexandre Faria. Sr. Presidente, obrigado. Aproveitando também, se me permite, para fazer uma breve processo de apadrinhamento de uma escola inteira por parte da Câmara Municipal de Cascais, exemplo do que já fizemos com 2 jovens, 2 crianças de Xaxai, Moçambique, cujas fichas de avaliação também constam aqui a título de informação.
não posso também deixar de fazer uma referência à participação do jovem escultor de Cascais, em Ungueni, que fez uma obra de facto extraordinária e que foi inaugurada agora por ocasião do seu 50º aniversário. E, respondendo à questão diretamente, a situação do encontro de escritores lusófonos promovido pela UCLA já vai na sua 3ª edição, tem realizado sempre na cidade de Natal, no Brasil, e será a primeira vez que Cascais participará no âmbito das conversações que temos tido com a UCLA, no sentido também de promovermos uma possível bilateralidade, digamos assim, deste evento, trazendo para Cascais num momento futuro. Portanto, a primeira participação será esta, entendeu-se que o mais correto seria falar com a Fundação Dom Luís I para que esta entidade indicasse quem deveria ser o primeiro escritor a participar para já em Natal e que depois, no ano seguinte, vamos tentar trazer este evento para Cascais. A Fundação Dom Luís I indicou o escritor Júlio Conrado e a participação dele será por 2 motivos. Não só por causa da ligação que me parece importante da Fundação Dom Luís para promover futuramente este evento cá no próximo ano, portanto o escritor Júlio Conrado irá com essa dupla missão, mas também representar-nos lá nesta primeira participação, onde já está inscrito num determinado painel, e num evento que vai contar com escritores que também já estiveram em Cascais com muito prazer, conforme exemplos do escritor Mia Couto ou o escritor Pepe Tela, e será um evento que, com certeza, se nós conseguirmos realizá-lo cá no próximo ano, ainda terá mais participações. Portanto, a resposta é esta. Para já será, de facto, nesta dupla missão, o escritor Júlio Conrado a representar Cascais neste evento. Muito bem, passamos então à votação. Penso que podemos votar o 38, o 39 e o 40. Sr. Vereador, é só que me parece importante fazer esta última menção, muito rápida. Porque é que estamos a fazer a atribuição à UCLA para a deslocação? E porque é que a Câmara não está a fazê-lo diretamente? Porque a UCLA, no âmbito da participação de todos os países lusófonos, conseguiu condições muito favoráveis junto da TAP para o envio para as passagens aéreas. Por isso mesmo é que a Câmara não irá fazê-lo diretamente, porque não teria esses preços, e sim através de um apoio à UCLA para beneficiar do acordo que foi conseguido junto da TAP. Muito bem. Vamos então votar o 38, o 39 e o 40 em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passando agora para a agenda 21, no seu ponto 45, peço desculpa, no ponto 44 de comunicação, que tem a ver com a atribuição de apoio ao Clube Naval de Cascais, no âmbito da prova da Panerai Transat Classic 2012, que está a decorrer. Já veio a primeira regata, virá juntar-se a segunda regata e daqui partir para as Bermudas. É isso. Muito bem. Está em discussão, não havendo intervenções, passa a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 45 da agenda 21, sobre o orçamento participativo de Cascais. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto trata-se de uma alteração ao regulamento para permitir a votação por SMS. A votação, como sabemos, já começou e nos primeiros 4 dias de votação tivemos mais de 6 mil votantes, ou seja, praticamente em 4 dias tivemos a votação que tivemos, o número de votantes que tivemos em toda a edição do orçamento participativo do ano anterior. E, portanto, isto é demonstrativo do grau de proximidade que temos com as populações e da vontade que temos de ouvir as populações no sentido de aplicar os dinheiros públicos. Muito obrigado. Só falta dizer que não se pode, no mesmo número de telefone, votar mais do que uma vez, porque o sistema bloqueia. Portanto, senão, estaria permanentemente... Podiam ser 6 mil, mas ser, em limite, só uma pessoa a votar 6 mil vezes. Portanto, o sistema... O SMS não tem custos para o munícipe, portanto, não tem nenhum custo para o munícipe, mas bloqueia um número de telefone, pode votar uma vez, não pode votar mais do que uma vez. Enfim, esta é das tais que a realidade depois vem contrariar a ficção. E, portanto, de facto, cada vez mais há uma participação por parte dos municípios de Cascais em matérias que são decisão que outrora não lhe estava nas suas mãos tomar. Dito isto, passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passando agora para a requalificação urbana,
os pontos 46 a 51, que coloco os pontos em discussão. Faça favor, Sra. Vereadora. Bom, aqui nestes pontos todos colocados à discussão há situações diversas. O que eu gostaria de perguntar é: há aqui casos em que a aprovação do processo de loteamento ou a aprovação do alvará contempla que não há o espaço público, ou não é deixado o espaço público devido no PDM, contemplado no PDM, em troca de um valor monetário. É uma regra que existe e que não é isso que está em causa. O que está em causa é a sistemática aplicação desta regra, porque se acontece de forma regular, compromete ou poderá comprometer o ordenamento e a gestão do território. Nomeadamente no caso do ponto 51, em que não é deixado ou não são deixados 106 metros quadrados mais 144 metros quadrados, respectivamente para equipamento público e para espaços de utilização coletiva, aqui num processo de loteamento, e em que a Câmara depois é ressarcida à volta de 15 mil euros pelo terreno que não é deixado para o espaço público. O que eu gostaria de perguntar é se, de facto, isto corresponde a se é suficiente, porque 106 metros quadrados, e fazendo as contas, dá 56 euros por metro quadrado em Cascais, o que é manifestamente acessível a promotores urbanísticos e que poderão comprometer depois a qualidade do espaço público. Sra. Vereadora, eu vou-lhe pedir desculpa se de algum momento poder parecer que eu lhe estou a dar uma aula, mas da sua intervenção há uma alteração da política do Partido Socialista sobre os bairros de género ilegal ou sobre as áreas urbanas de género ilegal. Porque pode ter sido interpretação errada da minha parte, mas aquilo que era consensual nesta Câmara Municipal, entre todos os partidos, desde o Partido Comunista ao PS, ao CDS e ao PSD, no sentido de nós resolvermos definitivamente o problema das auges, porventura pode, com a sua intervenção, poder denotar que há uma alteração de princípio político por parte do Partido Socialista de quebrar essa unanimidade. Mas ainda assim dizer-lhe o seguinte, e aí vou ter que fazer-lhe um bocadinho de história também. Só quem não conhece o que é que são os bairros de género ilegal é que entende que de algum modo se pode obrigar a que haja a cedência dos terrenos para espaços verdes e para equipamentos. E porquê é que eu digo isto? Porque o que é conhecido é que os bairros urbanos de género ilegal, as auges, os bairros clandestinos, como normalmente se denominam, foram feitos sem qualquer tipo de ordenamento e, portanto, foram vendidos em avos. E, ao serem vendidos em avos, não permite, obviamente, depois haver espaço. Enfim, é conhecer, eu ainda por sinal ontem, numa situação que está ali impedida em São Domingos da Rana, tive que dar uma volta e, ao fim de muitos anos, entrei dentro do bairro dos Sete Castelos, que era um bairro da minha juventude e da minha adolescência, e, portanto, aí percebe-se claramente porque é que não pode haver cedências, porque se às vezes há ruas que nem sequer dá para passar, às vezes não, na maior parte das vezes, não dá para passar 2 carros e agora já está tudo ordenado, quanto mais haver cedências de terrenos para outras funções. Portanto, de facto, na esmagadora maioria dos bairros de género ilegal, não puderam fazer cedências de terrenos para espaços verdes e para equipamentos, porque manifestamente esses terrenos não existiam. Quero-lhe dizer ainda que tenho pelo menos a honra, o privilégio, enfim, orgulho-me disso, de termos cumprido aqui em Cascais, pela primeira vez, um dispositivo legal que está na lei, mas que era inaplicável. Só foi aplicável nessa vez, mas para isso foi preciso, de facto, haver uma capacidade muito forte por parte da Câmara, e neste caso, quando eu tinha a tutela dos bairros de género ilegal, que era, no fim, se o loteador clandestino lhe restassem alguns lotes em seu poder,
esses lotes tinham que reverter a favor do bairro. Como deve imaginar, nenhum loteador clandestino deixava que os lotes ficassem em seu poder, quanto mais não seja, registava-os em nomes de outras pessoas para que não pudesse ser acusado de estar em seu poder. Naquele caso, o loteador clandestino faleceu, a família, enfim, tinha ali algumas disrupções. Havia, também lhe posso dizer, que alguns agentes políticos do Conselho interessados em que não se fosse acionada esta cláusula, e nós acionámos essa cláusula, o que foi em manifesto benefício do bairro e das populações dos bairros. Mas esta é uma situação anormal, atípica, foi a exceção à regra. Na maior parte dos casos, os bairros não têm terrenos para ser cedidos para esses efeitos. Quanto ao valor que é pedido, é um valor também diferente daquele que é pedido em circunstâncias normais no âmbito de uma operação de loteamento urbano, que não seja desta natureza, e por isso mesmo assenta numa lei, numa legislação própria dos bairros de género ilegal, sobre a qual a Câmara Municipal de Cascais tem a honra de ter contribuído e muito e ser dada como um exemplo a nível nacional. E mais do que isso, nem sequer é matéria que deve fazer disputa partidária, porque não só teve o consenso desta Câmara desde o início, como desde o início da anterior legislatura, portanto, ou seja, da anterior mandato, já tínhamos tido esse consenso generalizado entre nós, manteve-se neste mandato e, na verdade, se quer a minha opinião, acho que são ativos que quer o Partido Socialista, quer o CDS e o PSD têm na sua participação autárquica, porque quer o PSD numa primeira fase, quer o Partido Socialista numa segunda fase. E agora, esta maioria, nesta terceira fase, temos tido a capacidade para vir a resolver um dos problemas que eu diria mais graves que tínhamos no Concelho de Cascais a nível de tudo, do ordenamento, do ponto de vista social, da estigmatização social. Há pouco, como me acusou de não ter grande preocupação, só ter preocupação sobre os números, eu tenho dito isso muitas das vezes. Eu vivia numa freguesia que era São Domingos de Rana, em que claramente se percebia que eram as pessoas que vinham dos bairros de género ilegal e quem não vinham, porque bastava olhar para os sapatos. E, portanto, vejam o que era o estigma que toda esta juventude tinha, os que vinham dos bairros de género ilegal e aqueles que, era o meu caso, que era um bairro normal, legal, urbanizado dentro das normas. E por isso foi, para mim, uma preocupação prioritária, acima de tudo, de nós legalizarmos uma vez por todas, porque também os bairros de género ilegal, em campanhas eleitorais, eram manifestamente sempre uma bandeira, mas depois, por qualquer motivo, não andavam à velocidade que exigia o território que eles andassem. Portanto, aqui a justificação, de facto, da não cedência de espaço é algo que a própria realidade impõe. Portanto, não há nada a fazer sobre esta matéria, a não ser, porventura, estarmos contra e decidirmos demolir as casas das pessoas para que possa haver cedência de terrenos. Faça favor, Sra. Vereadora. Sr. Presidente, agradeço a explicação. É sempre bom ouvi-lo, quer dizer, e de facto as perguntas o objetivo das perguntas é para que sejam respondidas. O ponto 51 no Carrascal de Manique de Baixo, porque é fundamentalmente sobre esse, em relação ao ponto 46, ao ponto 48, ao ponto 50, compreende-se que possa não haver espaço para cumprir as normas ideais do PDM. No ponto 51, que é a aprovação de um processo de loteamento no Carrascal de Manique de Baixo, não me parece que isto seja uma auge. Não me parece, mas pergunto e peço-lhe que me confirme se é ou não. Porque neste caso são os 106 metros quadrados e os 144 metros quadrados e é um loteamento ainda com 6 ou 7 lotes. Se não seria possível manter aqui os critérios. Muito bem. Se os Srs. Vereadores e Sras. Vereadoras não se importarem, está aqui presente a Sra. Diretora do Departamento de Requalificação Urbana, que tem a competência sobre as auges e que eu lhe pedia para esclarecer este caso em concreto. Sra. Arquiteta Paula Cabral. Muito bom dia. Efetivamente, este loteamento é um loteamento que confina imediatamente a sul, partilha uma rua. Portanto, a rua que serve este loteamento serve igualmente um loteamento de género ilegal, sendo uma tira que não tem construção e que, portanto, a rua é partilhada por um artigo que é um bairro de género ilegal e este é um artigo que estaria expectante. O que acontece aqui é que, no âmbito da análise técnica,
que se pretendeu dar uma prevalência, portanto, pretendeu-se melhorar o arruamento. Portanto, ao longo de todo o arruamento há uma zona de espaço verde que é intercalada com o estacionamento e, portanto, há uma área excedente relativamente aos espaços verdes e uma área ligeiramente menor relativamente ao equipamento. Portanto, a área que aqui é compensada é pela falta de área de equipamento. Porque urbanisticamente, e se olharmos para a planta síntese, isso pareceu-nos fazer sentido. Ou seja, o luteador cede um pouco menos para equipamento, mas cede uma área superior relativamente a espaços verdes, porque isso vai valorizar a própria operação urbanística que o bairro de Génese Ilegal não estava em condições de ceder. Por isso é que houve esta forma. De qualquer maneira, ele tem a mesma que compensar a Câmara em numerário. Urbanisticamente é que não fazia sentido, porque se ele fosse dar realmente a área para o equipamento, a rua iria ficar sem estacionamento, em toda uma zona verde que nos pareceu ser mais importante urbanisticamente tê-la aqui. Portanto, da análise da planta síntese, isso é facilmente entendível. Muito bem. Penso que está esclarecido. Vamos então passar à votação e penso que podemos votar todos em conjunto, Sra. Vereadora, ou pretende que este seja separado? Tudo em conjunto? Muito bem. Vamos então votar do 46 ao 51 inclusivas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 52, da Proteção Civil, que coloco também a discussão. Sra. Vereadora, faça favor. Sr. Presidente, é para fazer uma pergunta, que é em relação às inundações que houve na parede. Houve vários estabelecimentos afetados. O Estornato Eduardo da Maria foi um deles. Sabemos que já foram dados apoios também às outras associações. Portanto, é um elogio, não é? Apoio às outras instituições, não, quer dizer que eu já estou... quer dizer, parece que cada vez que faço uma pergunta é em tom belicoso e não o é. Bom, sabemos que foram dados apoios e diversos apoios. Agora, a questão é se sabe já qual é que é o montante gasto nesta reparação de danos e se já foram identificadas as deficiências estruturais que certamente haverão para que isto tenha acontecido. Muito bem. O valor total dos gastos e a sua afetação, não estando aqui o vereador Pedro Lopes de Mendonça, eu não lhe posso precisar, mas, enfim, noutra ocasião teremos certamente essa informação. Já veio aqui à Câmara, mas eu agora não tenho aqui presente, portanto não vou estar aqui a inventar números para que não tenham a segurança dos mesmos. Em relação àquilo que foi o que veio a acontecer, dizer-lhe duas coisas que não são incompatíveis. Em primeiro lugar, o risco de cheias ninguém pode garantir que não ocorre. O que nós temos é a possibilidade de mitigar essa possibilidade de haver cheias. Ainda assim, esta era uma zona que não estava identificada como passível de ter cheias e naquele ano, por fenómenos meteorológicos e sempre no fenómeno que é de grande concentração de chuva no mesmo local, num curto espaço de tempo, acabou por provocar isto que aqui viemos a saber e manifestamente o Clube Nacional de Ginástica foi o mais afetado de todos nestas circunstâncias e o próprio clube, que está ali há anos e anos e anos, lembro-me desde sempre, nunca tinha verificado uma situação daquela natureza e, portanto, dado o grau de excepcionalidade que aconteceu. E, portanto, salvaguardando que não podemos, ninguém em consciência, dizer que os riscos de cheias estão completamente controlados, portanto, salvaguardando isso, aqui foram tomadas medidas para mitigar eventuais situações futuras que possam ocorrer naquela zona, mas não quer dizer que não possam ocorrer noutras zonas, porque é aleatório, é como há pouco referi. Portanto, neste caso em concreto, de facto, enfim, foram feitos esses, mas não foi só ali, foi ali e em outros locais do Conselho onde estamos a monitorizar onde é que há, de facto, problemas com as ribeiras, ou fora das ribeiras, que foi manifestamente também este caso. Hoje temos as ribeiras todas encanadas, não é? Portanto, foi assim que construímos mal as cidades. Mas enfim, estamos a tomar conta disso, o que não implica que amanhã não possa haver um problema. Felizmente, este fim de semana, como se soube, choveu e choveu bastante. Foi a preocupação, estive em contacto com a Proteção Civil. Por um lado, contente, porque nós, agora convém dizer, passámos um verão que com bastantes
situações de ignição de fogo, mas foi dos anos que menos área ardeu no Concelho de Cascais, e o Concelho de Cascais dos concelhos que menos ardeu a nível do país. Portanto, eu penso que estávamos no concelho mesmo que menos tinha ardido, não sei agora os últimos dados, mas porventura tivemos isso. Não estou a dizer isto para me vangloriar, não fui eu que... Enfim, fomos nós que tomámos aqui decisões políticas que ajudaram a que os nossos bombeiros, as nossas associações de bombeiros, os nossos voluntários, enfim, todo um conjunto de pessoas envolvidas nesta matéria contribuíram para que tivéssemos poucos fogos. Portanto, fiquei contente por estar a chover, porque isso estávamos em período de seca já muito prolongado e, portanto, isso aumenta a probabilidade. Também porque tínhamos feito aqui uma ação de uma situação que estava a verificar por falta de chuva. Estávamos a ter uma praga de baratas grande, em que fizemos um conjunto de ações para anular essa praga de baratas, mas todos recomendavam que o ideal mesmo era a seguir aquilo vir uma grande chuvada e, portanto, ou seja, foi coincidência, também não me cabe a mim nenhum vangloriar-me sobre isso, mas de facto fizemos a ação sobre as baratas e recomendavam-nos os técnicos que o ideal era agora chover, bem, e foram ouvidos os técnicos, não as baratas, porque, coitadas, essas não foi bom para elas. Mas, portanto, isso teve essa vantagem. A desvantagem foi da preocupação de, com aquela carga de chuva que estava a dar, que pudesse, porventura, criar algum problema. Felizmente não criou, também o felizmente não é sorte, existem um conjunto de entidades que permanentemente estão a fazer a limpeza das ribeiras, nomeadamente o caso da Cascais Ambiente, o caso da Proteção Civil, que vai estando atento a situações que possam, ou seja, o próprio Cascais vive 24 horas e há colegas nossos que estão as 24 horas a trabalhar, portanto, ou seja, que estão atentos a um conjunto de outras necessidades e funções que o território exige e que as pessoas exigem e que, felizmente, dá para atenuar isto. Agora, não lhe posso garantir que não saímos daqui, começa a dar uma carga de água e que não possa haver aí uma inundação em qualquer lado, mas estamos a tomar medidas para mitigar esse risco. Dito isto, passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora no ponto de diversos a ratificação do despacho 137 de 2012, que também coloco em discussão. Senhora Vereadora, faça favor. Sr. Presidente, é também uma dúvida. Isto é objetivamente uma alteração ao contrato de gestão delegada, não é? E a pergunta é se não tem que ir depois à Assembleia Municipal. Portanto, isto é uma proposta, ou deve ser entendido como uma proposta à Câmara Municipal de alteração do contrato, que, entretanto, o Sr. Presidente terá efetuado o despacho, mas tem que ir à Assembleia Municipal. Eu ia questionar o Sr. Dr. António Mota, que é quem sabe destas coisas, se de facto tem que ir à Assembleia Municipal ou não. Está no texto da proposta, Sra. Vereadora. Portanto, vai pois, está aqui, que seja submetida à Assembleia Municipal para aprovação. Portanto, é isso que também estamos a votar. Faça favor, Sra. Vereadora. Tem que ir à Assembleia Municipal o contrato, o novo contrato, ou melhor, o contrato com esta nova redação. Eu sei. Muito bem, está esclarecido, podemos votar. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E também se dá conta, por falta 1 minuto para as 11 horas para o público, e assim sendo, eu colocava também, só como ponto de informações, os comunicados, entretanto, emitidos e a primeira edição do Prémio Viver a Igualdade. Sendo assim, damos por concluída a ordem de trabalhos, mas não a reunião de Câmara, porque chegando às 11 horas existem municípios que estão inscritos e que eu iria pedir desde já para o Sr. Pedro Gonçalves Pinto da Silva. Não estará presente. Estamos 2 minutos também adiantados, se for caso disso, e se entretanto aparecer, obviamente que teremos possibilidade de fazer a intervenção. Chamava agora, não, isto é o mesmo. Chamava agora, estando presente, o Sr. Sebastião José Marques Costa. Também não o encontro. A Sra. Edith Mendes Messias. Faça favor, Sra. Edith. Não. Sra. Edith, se fizesse o favor, nós temos ali um microfone, porque assim fica gravado para efeitos de data da Câmara.
Sr. Presidente, eu venho a apresentar muito brevemente um assunto sobre a reposição dos bancos do Passeio Maria Pia. E então, em 2008, responderam-me que estavam a adotar uma política de normalização e estes bancos estavam incluídos e que iam optar pelo material amigo do ambiente, que esperamos nos sejam entregues brevemente. Assim que possível, colocaremos os mesmos. Isto foi em 2008. Mas já antes tinha os seus antecedentes, porque o Jornal da Costa do Sol tinha apresentado o mesmo assunto para aí há 5 anos. E outra coisa, embora seja prematuro, o plátano que está no Largo Carlos José Teixeira, que é onde eu moro, e que é prematuro porque a poda faz em janeiro ou fevereiro, só que a poda faz, mas não é a copa que a copa não é podada. E se a copa não for podada, mesmo gradualmente, conforme for respondido, não serve quase nada. E também há os galhos de ladrões que vão quase entrar pela janela. O que, depois adiante, aqui vem depois uma outra pessoa a apresentar o seu problema, mas reduz-se a isto. Eram os bancos do Jardim de Passeio Maria Pia, que têm já para aí uns 7 anos ou 8 de apresentação, e ao plátano que também tem outro tempo. É só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Deixe-me então dar-lhe o esclarecimento, que é o seguinte. De facto, a explicação que era dada é que depois terá a possibilidade, se eu entender, também de voltar a intervir depois de eu dar a explicação. Portanto, se houver ainda alguma dúvida que subsista, mas dar-lhe esta explicação. Ou seja, nós, entretanto, estamos a fazer, a prever intervir em todo o Passeio Maria Pia e nas próprias ligações do Passeio Maria Pia à Marina. Portanto, aproveitando, nomeadamente, uma entrada entre a Fortaleza Nossa Senhora da Luz e o Palácio da Presidência e a outra que está hoje naquelas escadas que também eram provisórias, essas até admito que há mais anos do que 6 anos. Razão pela qual todo o pavimento também vai ser... Peço desculpa, eu vou tentar... Se preferir, nós podemos fazer por escrito. Eu posso-lhe pôr estas questões, estas informações por escrito. É? Muito bem. Qualquer das formas, o que pode ficar, resumindo, é o seguinte. Há obras que estão previstas de requalificação do Passeio Maria Pia, que o meu compromisso com a senhora, porque sei que se bate há muito tempo pela colocação dos bancos, o meu compromisso com a senhora é o seguinte: ou essas obras têm um prazo que se aceite, enfim, admissível para poderem ser realizadas, ou eu procederei à colocação dos bancos, porventura não na profusão que já lá estiveram, portanto, ou seja, menos quantidade, mas ainda assim, se as obras demorarem muito tempo, eu pedirei para colocarem os bancos, embora em menor quantidade. Mas eu depois faço chegar à Sra. Dona Edith. Quanto ao plátano, eu não tenho aqui registado na inscrição que fez, tanto quanto sei. Não. E-lhe só pedir é que deixasse a morada para eu pedir ao Departamento de Ambiente para poder fazer a análise. Está? Peço desculpa. Tenho, sim, senhora. Não tem problema nenhum. Eu pedirei ao Departamento de Ambiente para que faça essa análise do que acabou de referir. Muito obrigado. Tem que ser mesmo podado e a copa, porque senão não faz nada. E torna... É muito desagradável pelas alergias, mas a seguir vem apresentar a minha... Sim, senhor. Muito obrigado, Sra. Dona Edith. Pedia agora, se estando presente, a Sra. Dona Maria José Franca. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Vereadores. É o seguinte, minha proposta já anda cá há muito tempo. Foi uma casa construída em 84, 86, não estou bem precisa, em que foi obrigado a abrir um portão para um espaço público para a entrada dos veículos e das pessoas. Acontece que há 6 anos que os meus pais morreram e eu peço que me façam a estrada para a qual eu tenho direito, para que tenha um número de polícia, para que possa
ter correio, porque sem o número de polícia não tenho correio, sem estrada não tenho número de polícia, e ando aqui há 6 anos a pedir que me façam talvez 150 metros de estrada para que possa ter o número de polícia e o correio. Acontece também, e como o Sr. Presidente disse, nós para sairmos de casa temos que pisar a terra, mais o inverno vem, mais os buracos. Eu sei que tenho uma carta que me vai dar no princípio do próximo ano, no primeiro trimestre, mas como já tive tanta data marcada que eu já não acredito em ninguém. Por isso é que queria que o Sr. Presidente me ajudasse a resolver este problema, que é um problema sem número. Muito obrigada. Muito bem. De facto é assim, ela está numa empreitada global de valor de 345 mil euros, mas que neste momento temos, não é um problema de projetos, não é um problema de, digamos, operacional, é mesmo um problema de falta de verba. Ou seja, neste momento não está ainda garantida a verba para esta empreitada de 345 mil euros. Mas isso inclui o jardim público. Eu gosto do jardim público, mas o que eu preciso é da estrada. É da estrada, eu sei. Pois era o que eu lhe ia dizer. Portanto, o que eu vou pedir ao Departamento de Obras é... ou seja, eu não lhe quero é estar a assumir um compromisso que depois não possa cumprir. Portanto, não... Ou seja, ela não está em vias de acontecer. Eu gosto de assumir esses compromissos quando sei que elas vão acontecer. Ainda agora vou sair é da que Câmara. inclusivamente aquilo é uma... Deixe-me só, depois no fim pode falar outra vez. Só estou a dizer isto porque eu ainda agora vou sair daqui e vou ver um conjunto de obras que estão, e nomeadamente a nível viário, de estradas e de arruamentos. E esta eu ainda não tenho a certeza quando é que ela vai acontecer. Portanto, não quero estar-lhe a mentir e criar-lhe uma expectativa infundada. O que eu vou pedir ao Departamento de Obras é que me identifique se é possível definir prioridades diferentes nesta intervenção, nomeadamente no que concerne aos arranjos exteriores com o próprio alcatroamento da estrada. Até porque neste momento a Cascais Próxima, que é quem irá desenvolver esta empreitada, é uma empresa municipal e tem meios próprios para poder fazer a parte de alcatroamento. Graças a isso temos feito muitas intervenções ao longo do concelho. Não sei se tecnicamente são essas máquinas da Cascais Próxima, se não para isto. Mas eu vou pedir que eles definam outra prioridade e que fiquem os arranjos exteriores para depois e que a questão da estrada fique para já. Embora todos nós saibamos, e faz parte da nossa cultura popular, que enxoval que não vai com a noiva, depois não vai. Eu normalmente tento evitar que se faça essa separação, porque senão depois faz a estrada e os arranjos exteriores dificilmente serão feitos um dia. Mas eu vou ver essa possibilidade de ultimar, até porque tenho aqui uma carta do Sr. Presidente de Câmara, António Capucho, a dizer que, e esta carta é de 30 de janeiro de 2009... Mas eu já cá andava desde 2006. Não, mas está bem, mas vou no sentido do que estava a dizer. Que, de facto, era uma obra que estaria em condições de avançar logo que o projeto de execução e lançamento da empreitada que fosse feito com a brevidade possível. Isso já está feito, agora falta mesmo é ter a verba para fazer. É que, inclusivamente, ali é um projeto antigo, em que deixaram o Lapinhas encostar as terras, e nós politicamente ainda não estávamos instruídos, deixaram o Lapinhas encostar as terras ao terreno do meu pai, que aumentou talvez da parte de fora para aí uns 2 metros, o que acontece que do portão da garagem, que já foi subido, ainda tem uma rampa para aí de 1 metro. As terras vêm todas e entopem os canos e dá-se lugar a inundações. Muito bem, Sra. Marisa, o que lhe posso garantir é que neste momento, quer o Departamento de Obras da Câmara, quer a Cascais Próxima, quando fazem estas intervenções, têm a preocupação de falar com os munícipes, no sentido de adaptar a obra às condições do terreno. Enfim, isso é uma questão técnica, mas também de algumas outras situações que possam estar a ocorrer com os próprios munícipes e, portanto, nessa altura terá a oportunidade de falar com as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado. Chamava agora, estando presente, o Sr. Vítor Manuel Lioto Pereira da Cunha, que a informação que eu tenho é que desistiu, portanto não deverá estar presente. Não sei se algum dos presentes estava inscrito, não estando, eu chamava, e não tenha sido chamado, eu chamava os iniciais, que era o Sr. Pedro Gonçalves Pinto da Silva e o Sr. Sebastião José Marques da Costa. Continuando a não estar presentes, e agora já passou de facto das 11 horas, podemos dar por terminada esta reunião de Câmara, agradecendo a todos a
a colaboração e a participação na mesma. Muito obrigado.